21 anos de ditadura no Brasil. O saldo da censura foi duro, vetados cerca de 500 filmes, 450 peças teatrais, 200 livros e mais de 500 letras de música. A divisão de censura de diversões públicas durou até 1988, ano da Constituição Cidadã. Acabavam os critérios obscuros, como atentado à moral e os bons costumes, ou conteúdo subversivo, os argumentos mais comumente usados pelos censores. Havia uma sede especial pelo teatro, embora tivesse menos público do que o cinema e a música popular. É que ali acontecia a interação entre atores e público, rompendo o isolamento e silêncio impostos pelo regime. Pouco depois do golpe de 1964, artistas ligados ao extinto CPC, o Centro Popular de Cultura da UNE, realizaram no Rio de Janeiro o espetáculo Opinião, dirigido por Augusto Boal e produzido pelo Teatro de Arena. Nara Leão, depois substituída por Maria Bethânia, João do Vale e Zé Quete mesclavam canções políticas com narrações dos problemas sociais do país. O texto era de Armando Costa, o Duvaldo Viana Filho e Paulo Pontes. Foi a primeira produção teatral de arte engajada contra a ditadura militar. 1968 talvez seja o ano mais emblemático deste embate, cultura versus ditadura. Foi quando o CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, com cerca de 20 pessoas, invadiu o Teatro Ruth Escobar, em São Paulo, onde estava sendo encenada a peça Roda Viva, de Chico Buarque. Espancou os artistas e depredou o cenário. Depois do espancamento, Marília Pera e Rodrigo Santiago, que faziam parte do elenco, foram jogados nus na rua. Na volta do barco é que sente o canto deixou de cumprir. Se no Rio o Grupo Opinião, de João das Neves, fez história na luta contra a ditadura, em São Paulo, os teatros de Arena e Oficina eram igualmente focos de resistência. A contrapartida era violenta. A atriz Norma Bengel, que encenava a peça Cordélia Brasil, foi sequestrada na saída do Teatro de Arena, torturada e levada para o Rio de Janeiro. Ali no Arena, reinavam os textos exemplares de Augusto Boal, que teve de partir para o exílio em 1969. No Teatro Oficina, José Celso Martinez Correia estreava Galileu Galilei, exatamente no dia 13 de dezembro de 1968, data da implantação do AI-5, a fase mais sangrenta da ditadura militar. Zé Celso acabou exilado na década de 70. Foi, no entanto, durante esses embates que o Teatro Nacional criou uma nova formação do ator e uma dramaturgia brasileira, com Oswald de Andrade, autor de O Rei da Vela, e Nelson Rodrigues, um mestre na arte de expor a pobreza ética e moral da classe média que havia apoiado o golpe militar. Havia sofrimento, obras mutiladas, vetadas, agressões físicas e morais, mas o teatro brasileiro se reinventou em meio ao massacre. Segundo os estudiosos, foi um momento de transcendência da classe teatral. Para a gente falar sobre resistência teatral diante de tantas cenas dramáticas nesses 21 anos mais sombrios da história brasileira, estão aqui com a gente Alberto Quartim de Moraes, jornalista, autor do livro Anos de Chumbo, o Teatro Brasileiro na Cena de 1968, e Dulce Muniz, atriz e diretora teatral, ex-presa política, diretora do Teatro Eleni Guariba. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Quartim, por que você acha que é importante se lançar um livro sobre 1968, um acontecimento de 50 anos atrás? Eu diria que, em primeiro lugar, exatamente porque celebramos, nesse momento, meio século, né, desses acontecimentos marcantes na vida política do país. Né? E depois também eu diria que faz sentido o lançamento desse livro, na medida em que a gente percebe que há uma certa coincidência entre o que acontecia no país naquele tempo
e as perspectivas que hoje se deslumbram. Né? Sim. Eu não diria que é exatamente a mesma coisa. Naquele tempo nós estávamos realmente dentro de uma ditadura civil-militar que no ano de 68 acabou tirando a máscara e institucionalizando a repressão. Isso se institucionalizando enquanto ditadura civil-militar. Né? Hoje, felizmente, nós vivemos uma normalidade democrática. Né? Saímos de um pleito eleitoral para presidente da República que eu diria, embora tenha seguido as regras constitucionais, portanto é legal, de alguma maneira deixa na cabeça de todos nós preocupados com a democracia alguma preocupação. Né? Nós temos que estar preparados, né, para novamente, como aconteceu em 68, militar mais ativamente, mais consequentemente na chamada resistência democrática. Eu acho que sob essa perspectiva é que a gente pode considerar o lançamento desse livro. Dulce, você foi uma presa política. Em 1968, o que estava acontecendo na sua vida? Bom, em 68 eu tinha 20 e depois 21 anos. 68 é um ano icônico, emblemático, histórico e também complexo e muito com pontas muito diversas. Ao mesmo tempo que havia uma noite escura, havia também a alegria. Por isso eu gosto de repetir sempre Oswaldo de Andrade. A alegria é a prova dos 9. Então, 68 você vê. A tristeza é seu ponto seguro. Exatamente. Ele completa, eu fico só com a primeira. Então, 68 teve Maria Bethânia cantando, teve a Feira Paulista de Opinião, Roda Viva, enfim. Depois do golpe de 64, a classe artística no seu conjunto, música, literatura, pintura, teatro, cinema, artes para tudo. Tropicalismo, né? Sim. E o teatro emergia. Por quê? Porque é a arte mais direta. Eu falo, você me ouve. O que a gente colocou naquele texto de abertura é exatamente isso. O grande receio que a censura tinha do teatro, especialmente, porque era aquele contato. A palavra. Era o contato, né? E o contato mesmo, né? A intenção era aquele isolamento e o teatro rompia com isso, né? Agora, Quartim, quanto tempo você levou na pesquisa para fazer esse livro? Olha, ao todo, desde o convite para fazê-lo, que surgiu no começo do ano, até que o livro ficasse pronto, foram um pouco mais de 6 meses. Né? A pesquisa não foi muito difícil, em primeiro lugar, porque hoje você tem um facilitador tudo, extraordinário, né? Que é a internet. Né? E depois porque, na verdade, o período a ser pesquisado era relativamente curto, e inclusive limitado geograficamente. O livro fala basicamente sobre essa movimentação no eixo Rio-São Paulo. Né? Então, 6 meses foi um prazo mais do que suficiente para apresentar um livro que, na verdade, é modesto, são cerca de 200 páginas, mas que eu acho que, de alguma maneira, ele atinge objetivamente, né, atinge diretamente o objetivo de demonstrar a realidade então vivida. Quer dizer, existe uma nova geração que ouve falar de 1968. Mas você sabe que, a propósito, vale a pena observar que, comparando 68 com agora, com hoje, né, talvez 68 levasse uma vantagem. Como existia um inimigo comum. Sim. Né? Então, todos os democratas do país de direita ou de esquerda estavam unidos do mesmo lado. Sim. E a consagração dessa união, dessa aliança, dessa frente ampla, né, já aconteceu exatamente com a promulgação do ato institucional número 5, que institucionalizou. Então, eu diria que a Revolução começou a cair no momento em que foi editado o AI-5. Por quê? Porque a partir daí a sociedade brasileira estava unida em torno de um objetivo que era trazer a democracia de volta. Agora, foi no dia do ato que Zé Celso Martinez Corrêa estreou Galileu Galilei. Né? Foi exatamente no mesmo dia, dezembro de 68. Agora, o que você estava fazendo, Dulce,
quando você acabou presa e torturada? Foi por alguma questão cultural? Você estava fazendo alguma peça considerada subversiva, como eles chamavam? Embora eu fosse eu estava começando a minha vida profissional no Teatro de Arena, com Augusto Boal, com Eleni Guariba, com Cecília Tomin. Eu fui presa porque eu era militante de um pequeno partido clandestino que se chamava PORTE, Partido Operário Revolucionário Trotskista, que, segundo os companheiros que zombavam muito da gente, das outras organizações, a gente fazia um congresso num Fusca, de tanta gente que a gente era. E nós fomos presos porque nós estávamos fazendo um ato contra a ditadura no dia 1º de maio de 1970, no estádio Vila Maria Zélia, que era um estádio que havia ali na Vila Maria Zélia, que ainda existe hoje, inclusive tem um grupo de teatro lá, o 19, que é muito bom. E nós fizemos distribuição de panfletos na Zona Leste, lá para a periferia, Vila Ré, em Ocunhé, e depois fomos ao estádio. Continuar com a nossa distribuição, onde estavam nossas ideias. E aí a polícia desconfiou daqueles 17 jovens que ficavam distribuindo. Sem nenhuma razão. E pegou e nos prendeu. E, enfim, aí começou a peregrinação. Fomos para o BAN, que naquela época não era do OICOD ainda. Fomos para trás do QG da Polícia Militar. E depois ficamos no DOPS. E lá, inclusive, o nosso companheiro Olavo Hansen, que era um operário químico de Santo André, foi barbaramente assassinado na tortura, porque queriam saber onde era a poderosa gráfica do porte. Poderosa gráfica que se resumia ao quê? A um mimeógrafo. Sim. A gente tem recebido muitos grupos de teatro aqui no estúdio, e todos têm falado sobre isso, sobre ser um momento de resistência, porque a arte tem muito de trazer essa resistência, de unir as pessoas. O Quartinho poderia falar um pouco sobre isso, sobre a arte como forma de resistência, é uma das formas mais importantes. Certamente, e como já foi dito aqui, eu acho que vale reiterar, o teatro tem um papel especial, particular nisso, né? Exatamente por causa do contato direto, né? Pelo uso da palavra. Né? E esse livro conta, né, exatamente como é que o teatro conseguiu, né, sendo como ter um papel importante e relevante na resistência democrática. E quando eu digo resistência democrática, e eu já ouvi você falar várias vezes aqui em resistência, eu acho que é importante ressaltar que não é apenas resistência, é resistência democrática, porque há várias maneiras de resistir a uma situação imposta, né? O difícil é resistir democraticamente, obedecendo o império legal, tá certo? A democracia é o regime da lei. Então, é importante realmente resistir, mas resistir democraticamente, conforme o exemplo que o pessoal do teatro deu em 68 e continua dando, né, hoje, cumprindo esse papel de ilustrar, né, a realidade para o povo de maneira geral. Embora não seja exatamente o povo, né, o público prioritário do teatro, e a Dulce sabe isso muito melhor do que eu. Agora, Dulce, essas duas expressões, atentado à moral, aos bons costumes e conteúdo subversivo, que eram o que a censura mais se apoiava, né, para censurar, para cortar, para tudo isso, mutilar obras de arte e tudo isso, fez um baita de um estrago na cultura nacional, não fez? Muito. Não só no teatro, mas na literatura, enfim, em todas as expressões, né, humanas, o que é censura atrapalha, estraga, danifica, mutila. E o que é pior, tem sequelas. Então, 2018 não está desligado do que aconteceu em 1968. A gente pensa que está, mas não está. Não é a mesma coisa, claro, mas há pontos. Se nós vamos analisar aquilo, e hoje, 50 anos, nós vamos ver que tem alguma coisa, a matriz, e o Brecht é o grande mestre, ele dizia no final do Arturo Ui, cuidado, o ventre que o gerou continua aberto e fecundo. Então, quando todo mundo celebrava o armistício, pensando que tivessem ficado para trás a xenofobia, o racismo,
a gente percebe claramente que hoje, falar uma expressão bem antiga mesmo, a espada de Damocles está sobre a nossa cabeça, não é? Pois é. Não sabemos o que virá. Agora, Quartim, com toda essa repressão, com tudo que aconteceu em 1968, despontou uma brilhante geração de atores e diretores teatrais brasileiros, não? Certamente, certamente. E até porque esteve à frente, né, desse movimento, estiveram à frente desse movimento alguns grupos que eram grupos de vanguarda, Sim. principalmente o Grupo Arena e o Grupo Oficina, né, que eram grupos de vanguarda, que eles estavam revolucionando não apenas o fazer teatral, como a própria resistência democrática. Sim. Né? Mas, o final das contas, né, o Oficina de Zé Celso Martinez Corrêa, ele acabou exilado nos anos 70. O Arena do Boal, ele também terminou exilado. Quer dizer, a cultura brasileira sofreu um corte ali. É como se a gente parasse ali no tempo e tivesse que retomar depois de 21 anos, praticamente. Né? Pois é. E a esperança é que temos realmente condições de retomar. Né? É o que estava sendo dito agora há pouco. Agora, continuamos vivendo um clima de resistência democrática. Temos que reviver, né, em benefício até das gerações futuras. Né? Resistência democrática. Você acredita nisso, Dulce? Eu penso que é muito duro, porque o mal que é a ditadura, a censura e todas as consequências disso, não faz mal só na superestrutura. Ela faz mal para as pessoas, mesmo que elas pensem que não está fazendo nada, que não esteja acontecendo nada. Então, por exemplo, a nossa educação, em 1964, era Paulo Freire, a nossa moda era Denner, a nossa Marister Bueno ganhava o Wimbledon, o Éder Joffre ganhava o boxe, o Brasil foi bicampeão em 62, e etc, etc. Tênis, né, tinha muita coisa. Então, isso sofre um corte muito violento. E hoje, a gente vê, quando a gente vê o pavor podendo voltar, e o que é pior, através do voto. Isso é que é grave. É grave, muito grave. Dulce, muito obrigada. Quartim, muito obrigada pela sua presença também. Eu é que E a gente agradeço. super recomenda o livro. É um pedaço da história que todo mundo precisa conhecer, né? Para dizer que na próxima segunda-feira, às 7h30, no TUSP, lá na Rua Maria Antônia, que foi cenário da resistência de uma guerra há 50 anos, né, estaremos fazendo o lançamento oficial desse livro. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pela participação.